Evangelho, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Tito e São Timóteo, bispos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no dia que se segue a comemoração da conversão do apóstolo São Paulo, que neste ano ficou eclipsada porque ontem foi o domingo, então celebramos o dia do Senhor, mas a memória de São Tito e de São Timóteo são colocadas imediatamente após a memória da conversão de São Paulo, pelo grande significado que tiveram na vida do apóstolo e na missão do apóstolo estes dois grandes colaboradores de São Paulo. E o Evangelho que a Santa Liturgia hoje nos reserva, de São Lucas, traz para nós a súplica do coração de Jesus com um rogate. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Essa súplica do coração santíssimo de Jesus, esse apelo, essa intenção de amor do coração de Jesus no Evangelho de São Marcos, vem acompanhada da preparação do envio dos 72 e, na sequência, é apresentada a orientação do Senhor, a fim de que nesta partida eles estejam completamente confiantes e entregues à providência. Dessa forma, viveram Timóteo e Tito, que entregaram-se completamente ao serviço do Senhor. Nascido em Listra, na Licaônia, província da Ásia Menor, Timóteo era filho de pai grego e de uma mãe judia convertida, chamada Eunice. Ele juntou-se a São Paulo quando ele esteve pregando em Listra, substituindo Barnabé, quem o acompanhava, e tornou-se dessa forma amigo íntimo e confidente de São Paulo. A estima que São Paulo tinha por Timóteo, a ternura com que o amava, resultam de forma elogiosa com que fala dele nas suas cartas. Da carta aos Filipenses, Paulo usa as seguintes palavras: espero, todavia, no Senhor Jesus, enviar-vos brevemente Timóteo,
para que também eu esteja satisfeito, sabendo o que vos diz respeito. Porque não tenho ninguém tão unido de coração comigo e que mostre com sincero afeto o cuidado por vós. Realmente todos buscam os seus interesses e não os que pertencem a Jesus Cristo. E como prova disso, sabei que como um filho ajuda seu pai, Timóteo serviu comigo no anúncio do Santo Evangelho. A primeira viagem que Timóteo fez em companhia de São Paulo foi à província da Macedônia, onde tomou grande parte nas conversões que ali operou o Senhor por meio do seu apóstolo. Seguiu depois a todas as cidades da província até Bereia, onde São Paulo o deixou com Silas, considerando-o muito idôneo para trabalhar naquela recente vinha do Senhor e para confirmar a fé dos fiéis. Achando-se o apóstolo na cidade de Atenas, chamou novamente São Timóteo para o ajudar naquela nova messe. Porém, tendo notícia de que eram maltratados os cristãos de Tessalônica, enviou-lhes o seu querido discípulo para os fortalecer e preparar para a perseguição que já ameaçava a igreja naquele tempo. Mais tarde, foi Timóteo encontrar São Paulo na cidade de Corinto e acompanhou em todas as viagens que fez a Jerusalém, Grécia, Macedônia, Acaia, Ásia e Roma, compartilhando, por assim dizer, dos trabalhos que este grande apóstolo sofria e realizava por Jesus Cristo. Se Timóteo tomou tão grande parte nos trabalhos de São Paulo, não a teve menor em suas conquistas. Estando o apóstolo em Roma, enviou a visitar diferentes igrejas particulares, nas quais fez bens imensos pela glória de Jesus Cristo. Regressando a Filipos, foi até preso pela fé e, pelo mesmo motivo, tratado rudemente, o que muito consolou por se lembrar que sofria ele por amor a Jesus. Posto em liberdade, foi ter imediatamente com São Paulo, que se achava em Roma, e em seguida fez com ele outra viagem ao Oriente. Chegados à cidade de Éfeso, separaram-se por algum tempo. São Paulo escreveu 2 cartas destinadas a São Timóteo. A primeira por volta de 65 depois de Cristo. Ele estava na região da Macedônia. E a segunda escreveu de Roma, enquanto se encontrava preso, à espera da sua execução. E dizem nesta última: não te envergonhes, dizia-lhe, de dar testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que estou em prisão, pelo seu amor. Anima-o logo em seguida a que esteja firme nas contradições e perseguições dos falsos doutores e dos falsos irmãos. E vai dizer: conserva com cuidado o depósito da fé e da sã doutrina que aprendestes de mim. Prega, repreende, roga, admoesta com toda paciência, cumpre com diligência o teu ministério e não te desalentem as contradições. Timóteo não foi somente discípulo de São Paulo, mas, em certo modo, se pode dizer que o foi também de São João, porque, tendo se retirado para Éfeso, o discípulo amado, que dali governava todas as igrejas da Ásia, não o amou menos que a São Paulo, distinguido com uma espécie de inspiração geral sobre as igrejas da Ásia. Depois do desterro de São João, pouco tempo, Timóteo vai ocupar a cadeira episcopal de Éfeso, porque bem cedo se lhe ofereceu a ocasião de mostrar o seu zelo, reprimindo as dissoluções brutais que os pagãos cometiam numa das festas chamadas Catagogia. Ali ele foi levado à execução e à morte. Os seus discípulos, depois dos sofrimentos que lhe foram impostos, o recolheram quase morto e o conduziram a um monte próximo.
Aí consumou o seu martírio na perseguição de Diocleciano o Nervo. Como fiel depositário dos tesouros que lhe confiara São Paulo, cumpriu até a morte o conselho do seu mestre. Timóteo, guarda o depósito que te confiei. E assim São Timóteo deu testemunho de fidelidade e de fé diante de todo o povo cristão. Tito foi discípulo e companheiro de São Paulo, a quem o grande apóstolo dedicou uma das suas epístolas, a Epístola a Tito. Tito, por sua vez, nasceu na Grécia e poderá ter estudado filosofia e poesia gregas nos seus primeiros anos. Parece ter sido convertido por São Paulo, tornando-se posteriormente uma espécie de secretário e intérprete do apóstolo para a língua grega. Mais tarde, terá sido nomeado bispo de Creta, por onde Paulo passou e tanto amava. São Paulo referia-se como um verdadeiro filho, segundo a fé comum. O que sabemos sobre a sua incansável atividade? Bom, no ano de 48 ou 49 d.C., Tito acompanhou São Paulo ao Concílio de Jerusalém. E no outono de 55 ou 56, quando Paulo partia da Ásia, ele enviou Tito de Éfeso para a cidade de Corinto, com plenos poderes para remediar as consequências precipitadas pela chegada da primeira carta aos Coríntios que Timóteo levou, e pela visita dolorosa de Paulo, particularmente uma significativa ofensa pessoal e um desafio à autoridade de Paulo por um indivíduo não identificado. Durante esta viagem, Tito serviu como correio para o que é vulgarmente conhecido como a Carta Severa, uma missiva paulina que se perdeu, mas que é referida em 2 Coríntios, do versículo 3 ao versículo 4. Então existe uma carta que parece que ficou perdida, essa carta onde São Paulo fazia admoestações muito fortes à comunidade de Corinto. Após o sucesso dessa missão, Tito viajou para o norte e encontrou-se com São Paulo, na região da Macedônia. Ali o apóstolo, exultante com o sucesso de Tito, escreveu a segunda carta aos Coríntios. Tito regressou então a Coríntio com uma comitiva maior, levando consigo esta missiva. A tradição da igreja primitiva sustenta que Paulo, após a sua libertação do primeiro aprisionamento em Roma, parou na ilha de Creta para rezar. Devido às necessidades de outras igrejas que exigiam a sua presença, ordenou o seu discípulo Tito como bispo daquela ilha, deixando-o para terminar o trabalho que ele tinha iniciado, sedimentar e consolidar a comunidade cristã de Creta. Mais tarde, Tito viajou para a Dalmácia, na atual Croácia. Era um filho querido, irmão e precioso colaborador de São Paulo. Seguiu sempre pelos caminhos que São Paulo lhe indicou e anunciou e viveu estreitamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estabeleceu-se o dia 26 de janeiro para celebrar os dois discípulos de São Paulo, São Timóteo e São Tito, no dia seguinte, como já falamos, a festa da conversão de São Paulo. O Papa Bento XVI, em uma das audiências plenárias, no ano de 2026, vai apresentar as seguintes palavras, comentando sobre São Timóteo e São Tito. 3 cartas tradicionalmente atribuídas a São Paulo são destinadas a estes 2 colaboradores mais próximos, São Timóteo e São Tito. Timóteo é o nome grego e significa o que honra a Deus. Enquanto Lucas o menciona 6 vezes nos Atos dos Apóstolos, Paulo faz referência a ele 17 vezes nas suas cartas. E encontramos-lo uma vez também na carta aos Hebreus. Podemos deduzir que ele gozava de grande consideração aos olhos de São Paulo. Quanto à figura de Tito, cujo nome é de origem latina, sabemos
que era grego de nascimento, isto é, tinha uma origem pagã, como escreve na carta aos Gálatas. Paulo levou-o consigo a Jerusalém, ao chamado Concílio dos Apóstolos, Concílio de Jerusalém, na qual foi solenemente aceito o Evangelho, a pregação do Evangelho aos pagãos. Depois de Timóteo partir de Corinto, Paulo enviou Tito à cidade de Corinto, como vimos, com a missão de reconduzir à obediência aquela comunidade pouco dócil que havia se afastado. Se considerarmos em conjunto essas duas figuras, Timóteo e Tito, perceberemos de alguns elementos mais significativos. O mais importante é que Paulo se serviu da colaboração de ambos para o desempenho das suas missões. Ele permanece o apóstolo por excelência, fundador e pastor de muitas igrejas, contudo é evidente que não fazia tudo sozinho, mas se apoiava em pessoas de confiança que partilhavam as suas obras, as suas responsabilidades e, sobretudo, o amor intrínseco e intenso ao Evangelho. Outra observação é a disponibilidade destes colaboradores. As fontes relatam para a gente abundantemente Timóteo e Tito realçam as suas disponibilidades para assumirem vários encargos que muitas vezes consistiam em representar Paulo, também em ocasiões pouco fáceis e difíceis. Isso é verdade. Então eles estavam sempre disponíveis a tudo, não só aos bons momentos, às boas coisas, mas a viver os momentos difíceis e a enfrentar no lugar do outro os sofrimentos que eram necessários atravessar para que pudesse Cristo ser tudo em todos. Por isso, numa palavra, eles ensinam-nos a servir o Evangelho com generosidade e total entrega, sabendo que isto obriga também a um serviço da própria igreja e a oferta da própria vida. Mediante o nosso compromisso concreto, devemos e podemos ser, nós também, ricos em boas obras e assim abrir as portas do mundo para Cristo, nosso Salvador, a fim de que muitos corações o conheçam e o amem, entregando-se a Ele completamente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São Timóteo e São Tito, pela intercessão de São Paulo, da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.